Olá, no Entrevista NF de hoje conversamos com Ricardo Salgado, ele que é artista plástico em eletrônicos. E o assunto do Entrevista NF hoje foi reciclagem e sustentabilidade. Ricardo, como surgiu a ideia de trabalhar com materiais recicláveis? Olha, Juliana, eu na minha infância eu sempre fiz meus brinquedos, sempre gostei de fazer meus brinquedos, meus carrinhos, minhas carretas. E fui criado assim, meu pai às vezes era um chuveiro que queimava, às vezes um liquidificador que parava de funcionar, então ele desmontava aquilo e pedia que a gente sempre ficasse perto, então ele tinha uma paciência em ficar falando, olha, esse conector aqui é assim, isso é assado, enfim. Então eu costumei, depois de casado, eu tenho uma oficina no fundo de casa, que eu mexo nas coisas, aquele negócio. Um dia eu olhei para uma peça e falei, poxa, eu vou fazer um avião disso aqui. Achei que as duas placas de celular desmontadas realmente lembravam as asas de um avião. Então eu montei um avião. Depois de ter feito o avião, eu falei assim, bom, meu avião tinha que ter motor e tinha que ter movimento. Então eu fui testar um motorzinho com um carregador de celular. Então todo o trabalho que eu faço, cada peça que tem movimento, na verdade, o que tem ligado ali é um carregador de celular e um motorzinho de 3,5 volts que a gente recicla aí de aparelhos de DVD, enfim. Vários eletrodomésticos têm esse motor. E como que surgiu a ideia de apresentar os seus trabalhos no encontro da Rio+20? Então, Juliana, eu tive uma trajetória bem legal, porque eu nessa coisa de eu começar a mexer com reciclado em casa, a consciência do que eu estava fazendo me bateu antes que eu colocasse uma peça minha na rua. Então, eu já estava sabendo que eu estava trabalhando com reciclado, então eu comecei a me fechar para aquilo, eu comecei a fazer as peças somente com material reciclado. Então, até que um dia eu fui participar de uma exposição no centro da cidade, promovido pela Prefeitura de Campos, chamada Luxo do Lixo. Então tinha muita coisa de garrafa PET, um excesso de coisa de garrafa PET, muita coisa. E eu levei minhas peças, as duas peças que eu levei, que foi essa plataforma que está aqui atrás de mim, que ela está indo para reforma agora. É uma plataforma modelo fixa, com alguns decks, guindaste, o local onde o helicóptero desce, né, o heliponto, a plataforma, enfim, com alguns detalhes, tudo feito de sucata. Eu levei essa peça e um aviãozinho, que foi meu número 1. Faltou o avião que eu falei que precisava que voasse, que as hélices girassem, né? Então quando eu fiz essa peça aí, eu fui para essa exposição, né, e de repente uma pesquisadora da UENF, que eu juro para você que se eu soubesse o nome dela, eu gostaria de saber o nome todo, e um dia eu ainda vou me encontrar com essa mulher que me deu um pouquinho só do conhecimento que ela tinha e abriu meus horizontes, abriu meus olhos, abriu a minha ideia, me fez entender o que eu estava criando, o que eu estava produzindo, e me fez entrar mais ainda para dentro disso, que é a questão da logística reversa, que é essa coisa de você poder dar uma segunda oportunidade para uma coisa que nasceu para existir uma vez só, né? Então, muita gente joga o carregador de celular fora porque a indústria não criou uma maneira de você reaproveitar o carregador de alguma maneira. Então hoje a gente, pelo menos na questão do lixo, a gente tem essa opção para os inventores, para as pessoas que trabalham na criação de maquetes, enfim. Agora, qual a relação entre a sociedade moderna e a sustentabilidade ambiental nos dias atuais? Olha, eu não sei, algumas coisas eu acho que deveriam ser mais taxativo, mais personal por parte das pessoas. A gente ainda vive num mundo onde as pessoas dizem que estão reciclando, mas elas jogam lixo pela janela do carro, né? A gente ainda tem pessoas que, eu sou a favor do trabalho do Greenpeace, mas o gato em casa dá chinelada, joga pela janela, o aquário esquece de botar comida nos peixes, enfim, eu acho que é uma coisa de modismo que não pode ser confundido com responsabilidade de sobrevivência. Bom, então fala pra gente sobre o convite aí da criação do trabalho. Quase NASA, né? Porque a nossa NASA é a Agência Espacial Brasileira, que ao longo de alguns anos aí vem tentando implementar o seu programa espacial, né? E eles estão agora numa classificação do satélite Cibers. Já houve o Ciber 1, o Ciber 2 e agora está indo o Ciber 3, de uma maneira até inédita. Esse satélite que vai ser colocado no espaço em novembro é um trabalho conjunto entre o Brasil e a China, né? E pela primeira vez os componentes internos desse satélite, ou seja, os componentes, os sensores que vão tomar conta da alimentação dele por 2 a 3 anos, esse satélite vai ficar no espaço somente de 2 a 3 anos,
custa uma grana, mas o trabalho também que ele faz para o país e para o mundo nesses 2, 3 anos também é importantíssimo. Mas como eu estava dizendo, os componentes desse satélite, pela primeira vez, a maioria todos fabricados no Brasil. Então a China vai ficar responsável pelo lançamento. Nós estamos falando do satélite Sirius porque durante a Rio+20 eu recebi a visita do presidente da Agência Espacial Brasileira, que ele gostou muito da plataforma semi-submersível que nós estávamos expondo. Vocês têm imagem dessa plataforma. E ele me levou até o stand da Agência Espacial Brasileira, que era em frente, olhou para a foto do satélite Sirius e perguntou para mim: você reproduz ele para mim na sua arte, exatamente como ele está aqui nessa foto? Eu, sim, reproduzo. Eu gostaria de ter esse material para me levar para uma convenção que vai ter no Maranhão, uma coisa assim. Inclusive no Maranhão existe uma sede da Agência Espacial Brasileira. E eu falei: presidente, sim, com certeza esse satélite vai estar pronto. E vocês já tiveram imagens também dele, né, da parte estrutural desse satélite. E eu recebi isso como um grande presente por eu ter ido a Rio+20. Eu tive a oportunidade de receber 2 ministros, no caso o ministro da Ciência e Tecnologia e também a ministra de Planejamento, o sobrenome dela é Belchior, me falha, acho que é Miriam Belchior, né, ministra de Planejamento. E foi muito, muito simpática, gostou muito do meu trabalho. Né, e acho que foi mais do que eu esperava, né, ter um trabalho encomendado, digamos assim, diretamente pelo presidente da Agência Espacial Brasileira. É uma honra para mim, um incentivo para mim continuar a melhorar a técnica que eu desenvolvi, que encantou lá os alunos de robótica da Unicamp, né? E meu trabalho é uma coisa muito simples, que eu quero muito ensinar para as crianças, para os jovens. Eu costumo dizer que os artistas plásticos que trabalham em vários segmentos, que trabalham com barro, com resina, com cerâmica, enfim, tem N possibilidades de trabalhar com resíduos eletroeletrônicos. Então, o meu foco agora é continuar mostrando a minha ideia, mas eu quero muito mais que isso. Não estou muito preocupado com grandes encomendas, nem de vender minhas peças. Eu quero muito, muito, muito mesmo ensinar isso para as crianças, para os jovens, porque a criatividade do brasileiro, dos jovens, é uma coisa muito legal, e as perguntas que eu ouvi das crianças na Rio+20 foi muito legal. Bom, na entrevista NF de hoje, conversamos com o Ricardo Salgado, ele que é artista plástico em eletrônicos, e o assunto foi reciclagem e sustentabilidade. Até a próxima!